Capítulo 626, A Porta no Espaço. Tradução, do Corã Revisão, CYS. Estes lords superiores com as tatuagens do demônio celestial de 10 asas no nível intermediário foram originalmente condensadas dentro do abismo do demônio eterno, mas eu me lembro que o mestre da Torre Polaris já tem uma tatuagem do demônio celestial de 10 asas no nível de pico. Porque esse ancião ainda não dispersou sua energia infernal. Lin Ming sentiu que a identidade do mestre da Torre Polaris divisora de céus não era tão simples. Enquanto Lin Ming pensava no mestre da Torre Polaris divisora de céus, a voz do mestre da Torre Polaris de repente soou em sua mente: desta vez, quando você entrar no abismo do demônio eterno, você irá até a distância de 1200 milhas do abismo do demônio eterno para buscar oportunidades de sorte para mim. Entendido. Ir para a área até 1200 milhas para buscar oportunidades de sorte para você. Esta era uma terra onde as chances de morrer eram extremamente altas. Depois de entrar, ele também teria que arriscar sua vida e lutar desesperadamente com os outros, e esse camarada queria que Lin Ming lutasse por ele. Lin Ming zombou em seu interior. Ele começou a concordar falando: eu entendo, mas, na faixa de 1200 milhas, há muitos perigos. Eu me pergunto se o mestre da torre tem um mapa em um pergaminho de jade ou algo similar para que eu não entre em uma zona de perigo por engano. Ouvindo Lin Ming perguntar isso, o mestre da Torre Polaris divisora de céus hesitou. As 12 torres divisoras de céus tinham muitos mapas sobre o abismo do demônio eterno, mas a verdade era que a grande maioria desses mapas tinha problemas e omissões. Afinal de contas, toda vez que o abismo do demônio eterno explodia, haveria grandes mudanças em relação aos locais e ao tipo de zonas de perigo que existiam. No entanto, o mestre da Torre Polaris divisora de céus tinha um mapa relativamente preciso. Este mapa foi criado através de muitos anos e o sacrifício de inúmeras vidas que exploraram a área era extremamente valioso. A razão pela qual o mestre da Torre Polaris divisora de céus poderia obter este mapa era tudo porque seu pai era o governante das estepes do abate sangrento, bem como o único demônio celestial de 12 asas. Havia apenas algumas cópias desse mapa. Ele não pretendia dar a Lin Ming porque temia que Lin Ming morresse dentro do abismo do demônio eterno e o mapa seria revelado aos outros. Se os descendentes dessas terras santas obtivessem este mapa, seria muito mais fácil para eles encontrar e obter recursos do abismo do demônio eterno no futuro. Este era certamente um cenário que o mestre da Torre Polaris divisora de céus não queria ver. Depois de uma breve hesitação, o mestre da Torre Polaris disse: Lin Ming, eu realmente tenho uma cópia desse mapa, mas você nunca pode revelar este mapa. Se você encontrar um perigo mortal dentro do abismo do demônio eterno e estiver perto da morte, você deve primeiro destruir este mapa. Estou claro? Eu entendo. Lin Ming disse sem expressão. Este mestre da Torre Polaris divisora de céus confiou no selo de escravidão que ele pensou ter plantado em Lin Ming e nem imaginou duvidar de suas palavras. Ele disse a ele para destruir o mapa sem hesitar antes de morrer. O mestre da Torre Polaris divisora de céus tocou a mão sobre a palma de Lin Ming e, com um movimento suave, inseriu um pedaço de jade no anel espacial de Lin Ming. Rapidamente varrendo com sua percepção, Lin Ming determinou que este era realmente um mapa do abismo do demônio eterno. Se vocês estiverem preparados, então vou abrir a formação da matriz. Todos estão limitados a 6 meses dentro do abismo do demônio eterno. Se você não emergir depois de 6 meses, então você terá que ficar no abismo do demônio eterno até a próxima vez que a formação da matriz se abrir. Mas, desde os tempos antigos, se um artista marcial não aparecesse antes de 6 meses,
eles desapareceriam completamente, sem que ninguém soubesse para onde eles foram. Portanto, durante estes 6 meses, todos, por favor, mantenham isso em mente. Quando o ancião acabou de falar, tirou 3 contas pretas de vidro do seu anel espacial e começou a arrumá-las no chão. Lin Ming descobriu que não muito longe da área aberta em que ele estava, havia pequenos sulcos no chão em que essas contas de vidro pretas estavam sendo inseridas, combinando-as perfeitamente. Lin Ming estava muito familiarizado com essas contas de vidro pretas, elas eram ossos do deus demônio. Depois que os 3 ossos do deus demônio foram inseridos no chão, a terra de repente começou a tremer. Não muito longe, o espaço na frente de todos começou a se distorcer. Um momento depois, o próprio espaço pareceu se dissipar quando uma porta espacial se abriu subitamente no vazio. Atrás desse portão espacial havia um espaço cinza. Este mundo estranho foi preenchido com uma névoa sem fim. No instante seguinte, Lin Ming sentiu como se um portão esotérico fosse aberto na sua frente. Uma energia ilimitada, antiga, pura e imortal emergiu deste espaço e ela era extremamente chocante e opressiva para o coração. Então é esse lugar, eu vim aqui antes. A voz de Mogua soou na mente de Lin Ming. Oh! Você veio aqui antes. Lin Ming ficou surpreso, mas imediatamente se acalmou. O imperador demônio tinha passado pelo caminho do imperador, então não era estranho se ele tivesse ido para o abismo do demônio eterno também. Você se lembra de qualquer zona perigosa dentro? Eu me lembro um pouco, mas não muito. Foi meu irmão mais velho quem seguiu o mestre aqui? De acordo com as memórias do meu irmão mais velho, o mestre ficou aqui por 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Lin Ming ficou atordoado. Não foi dito que aqueles que não saem deste local em meio ano nunca mais aparecem. Como o imperador demônio poderia ficar aqui por 20 anos? Mogua riu e depois sacudiu a cabeça de cachorro, dizendo, no passado, o mestre era um demônio celestial de 12 asas. Ele já havia atravessado o limite do nível de um imperador inigualável várias centenas de anos antes. Depois de experimentar um obstáculo profundo e doloroso, ele só então retornou para o abismo do demônio eterno, explorando esta terra por 20 anos. Naturalmente, ele não é alguém com quem você pode se comparar. A chamada zona de perigo mortal de 1000 milhas ao redor do abismo do demônio eterno só é aplicável a vocês juniores. Ele avançou ao nível dos imperadores antes de retornar ao abismo do demônio eterno. Lin Ming de repente percebeu. Normalmente falando, após a mudança para as estepes do abate sangrento, havia muito poucas potências no nível dos imperadores que chegavam ao abismo do demônio eterno. Isso porque somente as potências no nível dos imperadores que fossem demônios celestiais de 12 asas podiam entrar nas estepes do abate sangrento sem morrer pela estranha maldição que permeava a terra. Assim, na grande maioria das situações, os artistas marciais que entravam no abismo do demônio eterno eram jovens heróis de elite extraordinários. Quanto ao Imperador Fei de 6 dedos, Imperador Demônio e outros anciãos saprimos, eles se tornaram demônios celestiais de 12 asas nas torres divisoras de céus antes de retornarem ao abismo do demônio eterno como potências no nível dos imperadores. Com sua força, desde que eles não entrassem diretamente no abismo do demônio eterno, eles ainda poderiam explorar as bordas do abismo do demônio eterno com relativa facilidade. Depois que o portão espacial foi totalmente aberto, o velho responsável pela abertura do abismo do demônio eterno disse: "Agora vamos começar a dividir as equipes. Toda torre divisora de céus enviará 1 ou 2 pessoas para formar um esquadrão de 10 homens.
Um diácono de supervisão do templo divino do abate sangrento guiará esse grupo a 1500 milhas da borda do abismo do demônio eterno. Depois, o diácono de supervisão retornará na rota de onde ele veio. Nesse ponto, se você deseja retornar ou continuar em frente, tudo depende de você. Primeiro, será meu esquadrão. Quem irá comigo? Enquanto o velho falou, Lin Ming se assustou por um momento. Usando um esquadrão como uma unidade de ataque. Se cada torre divisória de céus enviasse uma ou duas pessoas, elas poderiam se supervisionar mutuamente. Então, pelo menos no começo, os assassinatos não ocorreriam. E com um diácono de supervisão liderando no início, isso também impedia alguns artistas marciais de tentar secretamente se tornar um demônio celestial de 12 asas. Cada uma das 6 torres divisórias de céus enviou uma ou duas pessoas, formando rapidamente um esquadrão de 10 pessoas. Com uma palavra do ancião, todos partiram. Eles caminharam através do portão espacial ilusório, suas formas desaparecendo na névoa cinza interminável. Lin Ming, você e Sangue Incandescente irão com o diácono de supervisão de Abret. Ele é o mais experiente aqui e pode garantir a sua segurança até o alcance de mais de 1500 milhas. Depois, você começará a se mover sozinho. Uma transmissão de som de verdadeira essência do mestre da Torre Polaris divisória de céu soou nos ouvidos de Lin Ming. Entendido. Lin Ming respondeu, olhando para o pequeno e velho Diabrete entre os diáconos supervisors. O Diabrete parecia velho para começar. Lin Ming não sabia quantos anos este sujeito tinha, mas ele podia ver que a pele negra e escura em seu rosto estava toda enrugada. Parecia um velho mortal que experimentara grandes dificuldades e sofrimentos em sua vida. Rapidamente, o velho Diabrete saiu na frente de todos e disse: Eu sou Seda, quem gostaria de ir comigo? Da Torre Polaris divisória de céus, Lin Ming e o Lorde Superior Sangue Incandescente saíram. Obviamente, Lorde Superior Sangue Incandescente também recebeu as ordens do mestre da Torre Polaris. Ainda há 7 vagas. Quem gostaria de vir das outras torres divisórias de céus? Conte comigo. Da torre divisória de céus da nuvem celestial, o Lorde Supremo Cinzas Negras deu um passo à frente, sorrindo enquanto olhava para Lin Ming. Lin Ming se lembrou desse sujeito. Quando ele chegou, este sujeito estava ansiosamente olhando para ele, nem mesmo mascarando a intenção assassina em seu olhar. Contra esse tipo de perdedor importante, Lin Ming não estava inclinado a sequer olhar para ele. Ainda há 6 lugares. Seda gritou novamente. Eu. Com a voz nítida de uma mulher, Lan Exayen da Torre Azul Prateada Divisória de Céus saiu. Quando Lan Exayen saiu, vários jovens Fei da Torre da Pedra Branca Divisória de Céus e Torre de 5 Cores Divisória de Céus ficaram instantaneamente excitados. Eles correram para frente para se juntar ao time e o time de Seda ficou imediatamente cheio. De fato, havia ainda mais um. Lin Ming ficou sem palavras. Neste momento, ainda havia algumas pessoas que tinham o estado de espírito para perseguir as meninas. Isso era simplesmente ridículo. Mas como ele pensou mais cuidadosamente sobre isso, Lan Exayen originou-se de uma terra santa e uma terra santa de alto nível. Sua origem superava até a de Feng Shen. Para outros artistas marciais Fei, se eles conseguissem obter o coração de Lan Exayen e se casar com ela, então quem se importava com o amor? Recursos eram muito mais importantes. Além disso, todos esses artistas marciais que perseguiram Lan Exayen eram originalmente talentos de grau imperador. Além de suas origens relativamente normais, eles estavam combinados com Lan Exayen em outros aspectos, todos eles tinham alguma esperança.
embora estivessem longe de serem comparáveis com Duamukun. Duamukun era um personagem ainda mais notável que Lan Exayen, logo era impossível para ele se casar e se juntar à seita de sua esposa, a Terra Santa Azul Prateada. Apenas Lan Exayen poderia se casar e se juntar a ele, mas isso era o mesmo que a Terra Santa Azul Prateada deixar uma futura potência no nível dos imperadores escapar de suas garras. Naturalmente, a Terra Santa Azul Prateada não permitiria que isso acontecesse. Por outro lado, se Lan Exayen escolhesse um de seus perseguidores, então era provável que a Terra Santa Azul Prateada ganhasse outra potência no nível dos imperadores no futuro. Entre as duas escolhas, a melhor estava clara num piscar de olhos. Os jovens e destacados fez das torres divisoras de céus calcularam tudo isso e todos tentaram atrair Lan Exayen para que eles tivessem que lutar por algumas centenas de anos a menos. Lin Ming rapidamente percebeu a razão por trás disso tudo. Na verdade, essa cena podia ser descrita como bastante razoável. Há um a mais. Seda disse, franzindo a testa. Ei, esse irmão, você poderia me ajudar aqui O mais lento dos artistas marciais Fei deu um sorriso amistoso a Lin Ming, esperando que Lin Ming desistisse e desse a ele seu lugar. Lin Ming achou isso engraçado. Ele nunca tinha conhecido esse sujeito, então com base em que ele desistiria do seu lugar para ele. Você fala demais. Seda ficou um pouco irritado. Ele apontou para o jovem Fei e disse, de acordo com a ordem, você vai sair. As palavras eram como um balde de água fria derramado sobre as chamas da esperança do jovem Fei, extinguindo-as. O jovem Fei se sentiu prejudicado, mas ele não falou. Lin Ming podia ver que 4 ou 5 desses jovens Fei eram demônios celestiais de 7 estrelas e não lordes superiores. Alguns deles podem até ter se comprometido aos lordes superiores e se tornaram seus cães. Afinal, o talento deles era decente e eles eram jovens, todos eles no geral tinham menos de 30 anos de idade. Em termos de força e experiência, essas pessoas são muito inferiores aos lordes superiores. Se eu estiver no mesmo grupo que esses companheiros, na verdade é muito melhor do que estar em um esquadrão com os lordes superiores, Lin Ming pensou enquanto coçava o queixo. Na verdade, parecia que ele precisava agradecer a Lan Exayen. Vamos! Seda guiou todos e entrou no portão espacial. Lin Ming o seguiu e sua forma desapareceu rapidamente na nebulosa neblina escura. Nota da equipe, já que muitos estavam confusos com os nomes das torres divisoras de céus, estão aqui todas que apareceram até o momento. Torre Polaris divisora de céus. Torre divisora de céus da nuvem celestial. Torre divisora de céus do fascínio. Torre primorosa divisora de céus. Torre de 5 cores divisora de céus. Torre azul prateada divisora de céus. Torre da Pedra Branca divisora de céus. Torre do Grande Machado divisora de céus.